Nessa videoaula nós faremos a correção da atividade da última aula. Atividade essa que abordava o conceito de relações trigonométricas fundamentais no triângulo retângulo, bem como essas mesmas relações abordando ângulos notáveis. A primeira questão. Na situação a seguir, o menino observa o topo de um barranco. Desta forma, a altura do barranco observada é quanto? O que a gente vai fazer? Primeiro eu vou dar uma destacada nesse triângulo que eu sombreei. Nesse triângulo sombreado, a gente pode perceber que nós temos um ângulo de 60 graus. Oposto ao ângulo de 60 graus, nós temos então a altura do barranco, que é H. E além disso, a distância do menino até o pé do barranco, que é o cateto adjacente, ele mede 20 graus. Então nós temos cateto adjacente 20 graus, o cateto oposto eu quero descobrir e nós temos um ângulo de 60 graus. Com esses valores, lembrando aí que nós temos cateto oposto e cateto adjacente, quero saber cateto oposto e tenho cateto adjacente, eu posso pegar a definição da tangente. Então a tangente 60 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de 60, nós sabemos que ela vale raiz de 3. Isso é igual, o cateto oposto é a altura que eu quero descobrir, sobre o cateto adjacente, que é 20. Faça produto dos meios pelos extremos, então 1 vezes H dá H, que é igual a 20 vezes a raiz de 3, que dá 20 raiz de 3. Desse modo, então, a altura do barranco vale 20 raiz de 3, de maneira que a resposta correta é o item A. A segunda questão. Um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 8 km, a altura que o avião está é quanto em quilômetros? Como eu sempre digo, questões que não tenham desenho, façam o desenho. Então nós vamos fazer uma ilustração básica aqui para a gente entender essa questão. Eu vou pegar aqui o chão. A gente pega então aqui a trajetória desse avião levantando o voo. Além disso, nós temos aqui a altura que esse avião alcançou após percorrer essa distância levantando o voo. Nesse triângulo, o que nós temos? Nós vamos ter aqui então que o ângulo de voo do avião, ou seja, o ângulo que o avião levanta voo com a horizontal, isso é um ângulo de 30 graus. Como é o ângulo que ele levanta voo, tem que ser o ângulo da trajetória do avião com o chão. Além do mais, nós sabemos que o avião percorreu 8 km. Ora, mas se o avião percorreu 8 km, foram 8 km no espaço. Desse modo, então, a hipotenusa é a distância percorrida pelo avião, vale 8. Nós queremos saber, então, a altura que esse avião alcançou. Então, nós queremos saber qual é o valor do cateto na vertical. Esse cateto na vertical é, na verdade, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Aí a gente chega naquele momento que nós temos a dúvida, Essa questão envolve seno, cosseno ou tangente. Para a gente tirar a dúvida, é só nós observarmos o que nós temos e o que nós queremos. Nós temos a hipotenusa e nós queremos o cateto oposto. Cateto oposto e hipotenusa é a definição do seno. Então você pega que o seno de 30 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Sabemos que o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Isso é igual ao cateto oposto, que é o H, a altura que eu quero, sobre a hipotenusa, que é 8. Faça produto dos meios pelos extremos. 2 vezes H dá 2H, igual a 1 vezes 8, que é 8. Então, se 2H é igual a 8, logo H será 8 dividido para 2. Portanto, o H vale 4. Ou seja, o avião ele vai estar a 4 km de altura quando ele tiver percorrido 8 km. Dessa forma, a resposta correta é o item D. A terceira questão. Um foguete é lançado de modo a formar com o chão um ângulo de 30 graus. Eu quero saber qual a distância percorrida por esse foguete se ele tiver uma altura de 12 km. Então é bem parecida com a anterior. Nós vamos inicialmente ilustrar a situação. Nós temos aqui o chão horizontal. Além disso, nós temos aqui a trajetória percorrida pelo foguete. E nós temos a altura a que o foguete está. Bem, o que nós temos de valores? Nós temos o ângulo de inclinação do foguete. Esse ângulo de lançamento é um ângulo de 30 graus. Além disso, nós temos aí como medida a altura do foguete.
O foguete está a 12 km de altura e nós queremos saber qual a distância percorrida pelo foguete. Vamos lembrar de que o foguete não está rastejando. O foguete está na diagonal, ele está levantando voo. Então, a distância percorrida pelo foguete é, na verdade, a hipotenusa desse triângulo retângulo. Para a gente agora decidir se eu vou utilizar seno, cosseno ou tangente, basta que a gente analise as medidas que nós temos. Então, a partir do ângulo de 30 graus, nós temos aí o cateto oposto, que é 12, e nós queremos saber a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa tem que ser utilizando a definição do seno. Então, o seno de 30 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos então resolver. O seno de 30 graus é 1 sobre 2. Isso é igual ao cateto oposto, que vale 12, sobre a hipotenusa, que é a distância d. Faça produto dos meios pelos extremos. 1 vezes d dá d. Isso é igual a 2 vezes 12, 24. Se d é igual a 24, então nós temos que a distância percorrida pelo foguete é de 24 km e a resposta correta é o item E. Quarta questão. Um poste é sustentado por um cabo que forma com o solo um ângulo de 45 graus. Se o cabo tem comprimento de 8 metros, qual é a altura do poste? Também em metros. Mesmo caso dos itens anteriores. Vamos agora fazer aqui um desenho. Imagine aqui o chão. Vamos pensar aqui o poste e vamos pensar aqui o cabo sustentando o poste. Bem, o que nós temos? Inicialmente nós temos o ângulo do cabo com o solo. Se é o ângulo do cabo com o solo, tem que ser aqui embaixo. Agora, se fosse o ângulo do cabo com o poste, é bem interessante que vocês prestem atenção nisso, o ângulo do cabo com o poste seria lá em cima. Mas eu tenho o ângulo do cabo com o solo de 45 graus. Então, esse ângulo fica aqui embaixo, logicamente, com o solo. Nós sabemos ainda o tamanho do cabo. Como o cabo está na diagonal, o tamanho do cabo ficaria, então, aí na hipotenusa, 8 metros. O que nós queremos saber? A altura do poste. Então, nós queremos saber o cateto que está na vertical. Esse cateto que está na vertical, ele é o cateto oposto ao ângulo de 45 graus. E, claro, o 8 é a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é a definição do seno. Então, aqui, na verdade, é outra questão abordando o seno. Só que agora o seno de 45, que é a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos lembrar de que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Isso é igual ao cateto oposto, que é o h, sobre a hipotenusa, que é 8. Faça produto dos meios pelos extremos. Então, 2 vezes h dá 2h, igual a raiz de 2 vezes 8, dá 8 vezes a raiz de 2. Portanto, nós temos que o h é 8 raiz de 2 dividido para 2. Você pega o 8 dividido para 2, dá 4, e repete a raiz quadrada de 2. Dessa forma, então, nós temos que a altura vale 4 raiz de 2. Bem, se a altura vale 4 raiz de 2, então a resposta correta é o item B. A quinta questão. Um escorregador de 6 metros de comprimento, ele possui inclinação de 45 graus em relação ao solo. A altura em metros desse escorregador é. Então, observando a imagem, nós percebemos aí o escorregador formando 45 graus com o solo, a inclinação dele. Além disso, a gente pode perceber o comprimento do escorregador de 6 metros. O que nós podemos fazer? Vamos considerar esse triângulo que eu destaquei em amarelo. Amarelo aí com o contorno vermelho. Observando esse triângulo que eu destaquei em amarelo, a gente pode perceber o seguinte. A partir do ângulo de 45 graus, a altura do escorregador que eu quero descobrir é o cateto oposto a esse ângulo de 45 graus. E o comprimento do escorregador, os 6 metros, é a hipotenusa. Então, com isso, a gente pega a definição do seno. O seno de 45 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Substituímos. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Isso é igual ao cateto oposto, que é a altura que eu quero descobrir, sobre a hipotenusa, que vale 6. Fazendo produto dos meios pelos extremos, então nós temos que 2h é igual a 6 raiz de 2. Portanto, a altura é 6 raiz de 2 dividido para 2. Dividindo 6 por 2 dá 3.
Portanto, a altura é 3 raiz de 2. Bem, se a altura mede 3 raiz de 2, então nós temos que a resposta correta é o item D. Desta forma, então, a gente finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava as relações trigonométricas fundamentais no triângulo retângulo.